O Senhor nos abençoe, nos guarde no seu muito amor, nas suas misericórdias. Que o Espírito, ele tenha poder para operar em nós as mudanças que precisamos para enfrentarmos a vida e os seus muitos desafios, as suas nuances, particularidades, que com sabedoria nós precisamos enfrentar e vencer. Queremos pedir ao Espírito do Senhor que também estenda essas bênçãos aos irmãos que de outros lugares recebem a palavra. Vivemos dias de incertezas. O Senhor, ele chama esse tempo de princípio de dores. E nós temos que entender, com a ajuda do Senhor, que daqui para frente precisamos depender exclusivamente do Senhor. A palavra, ela diz que o justo viverá da fé. Eu acredito que nós vamos viver da fé cada vez mais. E aqueles que não possuírem a fé, eles vão ficar perdidos, desesperados, aflitos, enfermos. E nós cremos, temos à nossa disposição a mente de Deus. O pregador que me antecedeu disse, citando os Salmos, vós sois deuses. Isso quer dizer que a nossa origem é divina. Não fomos gerados no ventre de nossa mãe, que nos deu um corpo, o vestido da alma, para que aqui viéssemos viver a nossa experiência de crescimento, saindo do mundo das trevas em direção ao reino da luz do nosso Pai. E assim, como homens e mulheres, nós vamos enfrentar todas as lutas que estiverem diante de nós, porque seremos vitoriosos. Esta vitória faz parte das promessas de Deus para o seu povo. E Deus não é homem para mentir. As suas promessas se cumprirão. Nós queremos pedir ao Espírito do Senhor que opere com poder sobre essa assembleia, sobre os irmãos que recebem a palavra em outros lugares, porque uma nuvem de maus espíritos e demônios, ela está entrando no mundo, irmãos. E a finalidade desta presença estranha e maligna é atormentar o povo de Deus, é tirar a paz do povo de Deus, é tirar o sossego do povo de Deus. E somente o nosso Deus pode reprimir esses espíritos malignos que estão em toda parte, influenciando pessoas, ensinando doutrinas falsas, mudando os costumes, influenciando a nossa juventude, os nossos governantes, trazendo uma confusão enorme na vida desta sociedade. Sabemos que este espírito, ele vai mesmo prevalecer sobre a terra e vai tomar aquilo que é dele. Mas o nosso Deus, ele tomará também o que é seu. E se somos do Senhor, ele nos guardará de todas essas tentações, de todos esses tormentos e perigos que vêm sobre este mundo, irmãos. Estamos atravessando aí uma pequena crise provocado por greves trabalhistas e tudo mais. Eu penso que são lições preciosas para que a gente faça uma reflexão. Vivemos iludidos por esta grande Babilônia, que nos oferece produtos a todo instante, todo conforto. Vamos ao mercado, temos ali produtos de toda a natureza para adquirir, nos oferecem crédito, nos oferecem tantas coisas que nós esquecemos que a vida não é isso, irmãos.
A vida não é ter. A vida é ser. Porque se nós passarmos a vida tendo, esquecendo das coisas que se referem ao ser, ao conhecer os mistérios do Senhor nosso Deus, nós vamos para o inferno. Diretamente, irmãos. Enganam-se aqueles que pensam que isso é apenas uma metáfora, uma história. Não, nós somos transportados dessa dimensão para uma região de muitas dores e aflições. As Escrituras tratam dessa passagem. Havia um rico que vivia de maneira nababesca. Ele vivia num palácio, se vestia com as melhores roupas, comia as melhores comidas, talvez até tivesse um cartão de crédito, eu imagino. Não sei se tinha shopping na época, mas gastava muito. E na sua porta tinha um sujeito cheio de feridas chamado Lázaro. Conta a Escritura que ambos vieram a morrer fisicamente para este mundo. E ao contrário do que muita gente pensa, a realidade dele se transportou daqui para um outro lugar. O homem cheio de feridas, que não tinha o seu consolo, o seu conforto nas coisas desse mundo, viu-se diante do pai Abraão numa região de paz e de realizações na eternidade. O rico, que só se ocupava em ter, ele nunca pensou em ser, nem para ele, nem para ninguém. Despertou nas regiões infernais. E ali ele começou a ficar desesperado. Ele se lembrava de todas as coisas que estavam à volta dele. Lembrava dos irmãos dele. Queria que Abraão fosse enviar alguém, um mensageiro, levantasse um morto para poder avisá-los, para que eles não fossem parar naquele lugar de suplício. E pedia a Abraão, dizia: Senhor, pede para alguém molhar o dedo na água e vir pôr na minha boca, que eu não estou suportando os queimores desse lugar. Irmãos, seria uma história contada por Jesus para passar o tempo. A palavra de Deus está mostrando para nós que a vida é algo muito mais do que a experiência de gozar, de comer, de vestir, de morar. É muito mais, porque somos eternos, porque vamos dar sequência à nossa vida com Deus. Depois desta vida, depois da outra vida, de outras vidas. Nós somos os habitantes da criação. Nós somos filhos do eterno Deus. E por isso nós precisamos tomar consciência de quem nós somos. Para não ficarmos vivendo como homens terrenos, carnais, que só pensam em ter, em comprar e gozar e adquirir propriedades para nada. As propriedades não têm valor algum, irmãos. Elas não são capazes de trazer a nós a paz. Ao contrário, quanto mais a gente tem, pior é. Somos atormentados por todo tipo de tentação, se temos muitas coisas. Por isso, o Senhor vai enfraquecer o povo dele, materialmente, e enriquecer o povo dele espiritualmente. Agora, nós precisamos responder a nós mesmos o que é que nós queremos. Nós queremos ser pobres, materialmente ricos em espírito, ou o contrário. Vamos ter que tomar essa decisão, irmãos. Porque com certeza não há lugar no mundo todo para as pessoas serem ao mesmo tempo bem-sucedidas. Esse sistema que tem na Terra é um sistema enganoso, embora útil para um mundo atrasado, que vive na escuridão como é a Terra. É útil, importante. Viemos até aqui, mas não há espaço mais para que estas coisas continuem sustentando a vida das nações. As nações estão perdidas, com conforto e com tudo. Porque não pensam os irmãos que aonde tem uma boa distribuição de renda, onde há riqueza, famílias prósperas, que ali não tem a desgraça do suicídio, a desgraça da droga, da prostituição, da pornografia e de todos os males da sociedade. Isso quer dizer que os bens materiais, as riquezas não podem produzir a verdadeira felicidade. Hoje, se você quiser se matar, tem país lá que você pode ir lá para poder se suicidar, que você é permitido, a lei, ela permite você interromper a sua vida. Recentemente, um cientista australiano foi até esse lugar para poder matar-se. Ele estava com 104 anos,
Diz que lamentava muito ter chegado a 104 anos. Só podia ser mesmo um cientista, porque o cientista não acredita em coisa nenhuma. E foi lá para se matar e se matou. Ele vai ter uma surpresa interessante, porque ele não vai acordar nos céus e nem vai ter um sono como se fosse eterno, fazendo desaparecer a sua alma. Ele vai acordar num lugar de profundas lamentações. Mas nós temos nesses países que são países riquíssimos, nós temos a ausência do Espírito de Deus. E por isso essas coisas são permitidas, são vistas com naturalidade. E já existe entre nós mesmo, no nosso país, aqueles que defendem a ideia de que se a pessoa quiser interromper a vida dela, ela deve ser assistida por médicos para poder fazê-lo. Irmãos, isso é apostasia. E todos aqueles que cometerem tais coisas, e os que ajudaram e permitiram, que criaram leis para estas coisas, todos eles serão condenados por Deus ao sofrimento profundo dos infernos, porque contrariam as leis do nosso Deus. Eu não digo que a lei religiosa, não, as leis da própria criação. Sendo assim, amados, o ter não significa nada para a alma, ao contrário, quanto mais tem, mais perdido fica a alma, o povo, a nação, seja quem for. Louvemos o nosso Deus, que nos empobrece, que nos enfraquece, que nos põe enfermidade sobre nós, para que a gente não vá parar nessas regiões infernais. Se Ele tiver que tirar a nossa vida, se tiver que lançar a gente numa cama, doente durante anos, lamentando o nosso sofrimento, vamos receber com alegria os sofrimentos que o nosso Deus envia, porque Ele quer nos salvar dos infernos, da condenação. Nos sujeitemos a esse Deus. Esse Deus tem prazer em fazer seu povo sofrer? Absolutamente, irmãos. Esse é um Deus maravilhoso. Sempre disse ao seu povo, olha, se arrependa do mal que vocês estão fazendo, eu me arrependo do castigo que eu vou dar para vocês. Eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, escolhe. Eu faço a luz e faço as trevas. Eu faço o bem e faço o mal. Eu sou o Senhor. Se nós nos colocarmos sob o patrocínio deste Deus, será que Ele vai querer nos enfermar só para ver a gente na cama? Ora, irmãos, Ele mesmo disse, eu não quero que meu filho morra, a não ser para que ele viva. Essa é a palavra do Senhor. Eu preciso acordar para isso, irmãos. Eu penso que nesse tempo de dificuldades, essa pequena dificuldade que hoje o Brasil está atravessando, né, nós precisamos refletir e ver a nossa fraqueza e a confiança que nós colocamos num sistema que não se sustenta, está por um fio. Então a vida que Ele nos oferece, as promessas que Ele nos faz, são promessas falsas. Na verdade, Ele é o falso profeta do Apocalipse. Ele promete um futuro que não existe para esta humanidade. Nós não podemos confiar nos homens. Diz o Senhor, não podemos confiar nos príncipes, nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos, nas suas promessas. Eles não podem sustentar as promessas que fazem. Eu estou falando alguma inverdade? Os nossos governantes não fazem isso? A todo instante prometem o que não fazem? O que não cumprem? Por quê? Porque eles não são senhores das coisas. O nosso Deus é verdadeiro e cumpre todas as suas promessas. Eu creio. Viveremos da fé. É bom você ir treinando. Tá, meu irmão, minha irmã? Vai treinando viver da fé, porque nós vamos viver da fé. E se nós tivermos irmãos verdadeiros, com certeza, o dia que a gente não tiver o que comer em casa, você vai na casa do teu irmão e ele vai repartir o que ele tem com você. Amém? Se o teu irmão for falso, não for verdadeiro, ele vai guardar comidinha lá para ele, não vai repartir com você, não. Porque nós temos dentro da igreja falsos irmãos. E falo da igreja como um todo, não estou falando dessa igreja aqui, não. No meio do povo de Deus, nós temos vasos de vergonha. Vamos refletir, vamos pensar sobre isso, irmãos. Porque um dia nós vamos ter que viver como um povo só. Nós vamos deixar de lado esta ideia de ter coisas para nós sermos um povo unido. Nós não precisamos ter nada, porque o nosso Pai tem todas as coisas. E elas estão à nossa disposição.
Todas as riquezas do Senhor estão à nossa disposição. E este mundo é do Senhor, é do nosso Pai. Não é de nação, não é de homem, não é de político, não é de grupo econômico, não é de coisa nenhuma. É do nosso Pai celestial. Jesus disse uma coisa, eu falei hoje nos nossos estudos bíblicos e vou repetir aqui. Ele disse: a planta que meu Pai não plantou será arrancada. Esses que hoje exploram o povo, que mentem para o povo, que cuidam apenas dos interesses próprios, sem cuidar da sociedade, como deveriam fazer, são plantas que o Pai não plantou. Serão arrancadas. E o Senhor é mais duro, ele diz assim: eu vou destruir até a descendência deles, para que não haja sequer lembrança dessa gente. Vamos nos guardar em Deus, esperar nele, porque ele é justo juiz. Nós não precisamos absolutamente, eu gosto de falar sempre isso, porque os acusadores, né, podem dizer que isso é nacionalismo, radicalismo, fundamentalismo religioso. Olha, o povo de Deus não tem que fazer nada, só crer no seu Deus e seguir esperando nele. Porque este mundo está condenado. Porque eles mesmos criaram um sistema que se destrói. Ele sozinho traz o mal da sua destruição. Não é preciso fazer nada. O que é que está acontecendo? O homem desconhece a verdade de Deus. Ele não sabe como funciona o mundo. Ele não sabe quem são as almas. Como existem influências invisíveis que podem conduzir toda a humanidade para um abismo. O homem não sabe de nada disso. Porque as religiões também não sabem. As religiões é uma interpretação que os homens deram às escrituras sagradas. Falta o conhecimento das coisas celestiais. E o mundo anda sem Deus. Ultimamente, eles quiseram tirar Deus de todas as coisas. Irmãos, os países da Europa, os países da América são apóstatas. Apóstatas. Ainda bem que o Senhor sempre mantém o povo dele em todos os lugares. Nós temos nesses países também homens e mulheres que, como nós, estão ali preocupados com o que eles estão fazendo. Mas eles estão invertendo todos os valores. Eles estão mudando as coisas que o Senhor ensinou, dizendo que o bem é o mal e que o mal é o bem. As consequências serão danosas. Eles vão destruir a vida da sociedade. E que eles não acusem Deus, porque eles são os culpados. Quando tudo perder o controle, quando as coisas vierem sobre este mundo, e ninguém, nem polícia, nem exército, ninguém poderá conter o desajuste que vem sobre esta humanidade. Não acusem Deus, e nem a sua palavra, porque eles são culpados. Porque não deram ouvido ao Senhor, não se interessaram. Que nós, homens e mulheres que andamos nos passos do Senhor, tenhamos, irmãos, daqui para frente, o cuidado de perceber a vida que está à nossa volta. De perceber as pessoas que estão à nossa volta. Os nossos pais, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos irmãos. Porque essa é a família de Deus, essa que está reunida aqui, não é a nossa família carnal. Que por vezes nem aqui está. Gostaríamos que todos estivessem aqui, mas quando nós partirmos desse lugar, e partiremos, evidentemente, eles não estarão conosco, com certeza, irmãos. Porque essa é a nossa família. E todos nós precisamos estar dispostos amanhã a receber um irmão nosso na nossa casa, quando ele não tiver o que comer e não tiver onde ele dormir. Se você não estiver disposto a isso, se a sua casa estiver fechada a um irmão que necessitar de você, certamente você não entendeu ainda o que é a igreja. E nem quem é o povo de Deus. Eu não estou falando de estranhos, não, viu, irmãos? Eu estou falando dos irmãos que pertencem ao povo santo. Não estamos falando de estranhos. Algumas pessoas acham que deve abrir a casa nossa para todo mundo entrar dentro dela. É evidente que se você fizer isso, o diabo vai entrar dentro da tua casa. Porque tem muitos homens que vagam pelas ruas aí, vestidos de mendigos e de homens que têm necessidade de coisas, que são homens maus. A palavra de Deus não está se dirigindo a esses, não, irmãos. Está se dirigindo aos irmãos que fazem parte do povo santo. Vocês acham mesmo
que alguém está vagando pela rua pedindo comida, desesperado, perdido, sem que haja um motivo, esta alma, evidentemente, está sendo castigada e provada pelo Criador. O Senhor ficaria feliz de ver alguém sofrendo? Absolutamente. Ele não seria Deus, irmãos. Os atributos de Deus são perfeitos. Se o amor de Deus é perfeito, se a sua justiça é perfeita, se há alguma injustiça que aos nossos olhos parece estranho, há um problema com os nossos olhos. Nós é que não estamos enxergando o que está acontecendo lá, mas Deus é justo e perfeito. Por isso, recebamos tudo aquilo que Deus envia para nós, porque o nosso Pai só quer o nosso bem. Ainda que pareça algo estranho. Ele é maravilhoso, ele é transformador. Deixe de guiar-se. Eu quero abrir aqui um salmo, é bem conhecido, mas é importante para a reflexão e a conclusão da nossa palavra. Eu quero que os irmãos abram o Salmo 23, que fala do nosso pastor. Como vocês sabem, o rei Davi era um pastor de ovelhas, desconhecido, que foi levado à condição de rei por Deus. E Davi trouxe com ele toda aquela ideia do cuidado que o pastor precisa ter com as suas ovelhas. Nos muitos perigos que as ovelhas passam quando estão pastoreando, buscando águas, andando para um lugar, para o outro e tal. Esta imagem veio para dentro das Escrituras. Davi foi o autor da maioria dos salmos. Esta imagem de pastor é importante para nós porque temos que ter consciência que nós temos o cuidador. Não estamos jogados ao mundo. Outra coisa que o mundo inventou é que você tem que ser bem-sucedido, vitorioso pelo seu próprio esforço, porque você é legal, porque nós confiamos em você e tudo mais. Conversa. Você precisa confiar em Deus, você não pode confiar em você. Essa história de que você tem força de vontade, que você vai ser vitorioso, é tudo conversa do mundo, irmãos. É conversa deles. Todo homem que confia nas suas próprias forças está condenado ao desastre, porque Deus vai mostrar para ele que ele não pode viver sem Deus. Se nós não entendermos que nós precisamos de um pastor para nos guiar, não estou falando de pastor de carne, não, estou falando de Jesus, que é Senhor nosso desde antes de começar o mundo, irmãos. Jesus não está aqui depois que nasceu, não apareceu da Maria, não, irmãos, do José. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele cuida do nosso povo. Ele guia o nosso povo. Ele protege o nosso povo dos perigos. Eu tenho que tirar essa ideia de que eu vou ser vitorioso. Não, o Senhor vai me guiar na vitória. E se Ele não quiser me guiar na derrota, pois faça. Ele sabe o que eu preciso. Eu não sei, eu sou ovelha. Eu não sou pastor. Eu tenho que entender isso, irmãos. O Salmo começa dizendo, o Senhor é meu pastor. Isso tem que ficar firme na nossa cabeça. O Senhor é o meu pastor. Pronto. Eu não preciso de outro. Essa palavra Senhor aqui, irmãos, quando ela aparece, ela vem revestida sempre em hebraico com o nome de Jeová, que é o nome do Deus de Israel. É dito Senhor, Adonai, mas sempre associado ao nome do Deus eterno. Então não se está aqui dizendo apenas que é um anjo que está nos guiando. O que se está querendo dizer aqui é que esse Senhor é revestido do poder do próprio Deus. Você quer melhor? Você quer algum outro? Qual outro que você quer? Esse é o Senhor que é o nosso pastor. E ele conclui, nada me faltará. Nada me faltará. O quê? Nada. Saúde, paciência, sabedoria, resignação, confiança, futuro, segurança, inteligência, todas essas coisas, nada me faltará, irmãos. Não falei de bens materiais. Por fazer o quê com bens materiais? Está em curso uma coisa muito maior. Nós estamos construindo uma humanidade.
Por favor, nos ajude, participe. A questão não é bens materiais. Nós acabamos de dizer que as nações ricas estão mergulhadas na prostituição, na droga, no suicídio e todos os males de uma sociedade enferma, que não tem dinheiro nenhum. Então não é dinheiro, não é propriedade. Isso não serve para a nossa felicidade. Nós estamos trabalhando para construir uma humanidade feliz, justa, sem fome, sem o banditismo que tem no mundo, sem a desonestidade que tem no mundo. O Senhor vai tirar todas essas árvores que Ele não plantou. Isso significa pessoas, almas, doutrinas, sistemas políticos, sociais, todas essas coisas que não pertencem a Deus serão desarraigadas profundamente. Eu gosto de usar esse termo, desarraigado, porque eu acho que ele vai lá na última raiz que tem lá para dentro do chão, deve sair lá na China e puxa a raiz para trás e joga fora. Desarraigado. Que é para não lembrar mais daquilo. Você está sendo chamado para um trabalho de construir um mundo melhor, um mundo feliz, onde a ciência vai se desenvolver como nós nem imaginamos, irmãos. Porque ela vai absorver o conhecimento eterno. Além dela examinar a matéria, ela vai saber da profundidade da matéria, de onde tudo vem e sustenta. Essa causa não é maravilhosa? Sabe para quem viver nela? Os nossos filhos, nossos netos e nós futuramente, porque levantaremos na nossa descendência, irmãos. Somos eternos, habitantes deste mundo. Deus está nos chamando para algo muito maior do que da gente ter coisa. Você vai ter todas as coisas que você quiser. Como você vai ter tudo, você não vai nem querer tudo. A gente só quer porque a gente não tem. Não é assim, irmãos? Quando você compra um carro novo, não é assim? Juntei um dinheiro, trabalhei que nem um doido, fiz, aconteci, e fiz aquilo, economizei e tal. Aí comprei um carro novo, bonito, tal, aquilo vai bem e tal. Uns 3, 4 meses. O carro é novo, gostoso, cheiroso e tal. Daí a pouco vai ficando aquela coisa comum. Um ano depois é um carro comum. Por quê? Porque a carne não se sustenta. A carne enjoa da carne. Pode ter a coisa mais linda que for. Não tem um moço que procura uma moça bonita. Vou arrumar uma moça linda, bonita, etc. Vou casar com ela e tal. Quero loira, quero não sei de jeito, morena, os olhos verdes e tal. Aí vai, faz, acontece, dá, só serve, faz a casa, pronto. Passou 1 ano, 2 anos, tá? É uma mulher comum. Se ele não tiver amor por ela, o casamento se desfaz. Por quê? Porque a carne enjoa da carne. Bens, dinheiro, riqueza, essas coisas todas não satisfaz a alma. A alma só se satisfaz quando Deus entra dentro dela. Quando há comunhão plena da nossa alma com o próprio Criador. Então, irmãos, aí nós ficamos cheios de felicidade, sem ter coisa nenhuma. Dizia o apóstolo Paulo, se eu estiver numa choupana, eu deito lá e fico, estou bem. Se eu estiver num palácio, eu estou bem também, tanto faz para mim. Eu estou feliz, tendo ou não tendo coisa alguma. Com saúde ou sem saúde, eu estou feliz, porque eu estou cheio de Deus. Irmãos, essa é a verdadeira riqueza. Esse é o tesouro que Jesus dizia que o ladrão não rouba. A traça não corrói. Esse é o tesouro que nós precisamos buscar. Ele dizia, em várias passagens, um homem encontrou uma pérola tão preciosa que ele foi e vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquela pérola. Tudo que ele tinha, quer dizer, todas as coisas materiais, ele desfez daquilo porque ele queria adquirir aquela pérola. Isso é a riqueza que nós precisamos entender que existe à nossa disposição e não custa absolutamente nada. A fonte de onde jorra o amor de Deus está à disposição de todo o povo. Gratuitamente para você ter todas as coisas. Todas as coisas estão à sua disposição. E uma coisa, irmãos, uma riqueza que ninguém pode dar, só o Senhor, é a vida eterna. A vida eterna não é um lugar. As pessoas pensam que a vida eterna é um lugar para onde a gente vai morar com Deus. Não é não, irmãos. Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse, toma posse da vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna é um estado de espírito. Eu creio no Senhor, eu tenho comigo a eternidade. Quem poderá me arrastar para os infernos? A morte? O diabo, os maus espíritos, vocês não poderão fazer nada comigo. Porque tomei posse da vida eterna. Deus habita em mim. Quem disse isso?
O próprio Deus. Ele diz, eu quero morar aí dentro do seu coração. As pessoas ficam assim, nossa, mas como Deus pode morar dentro de mim? Deus não é homem. Deus é espírito. Ele disse, eu vou com meu filho morar dentro do teu coração, para sempre. E é maravilhoso, irmãos. Essa é a riqueza que nós precisamos buscar com todas as forças do nosso coração. Ainda que nós precisamos vender tudo o que tiver, ficar sem nada para ter essa riqueza, o Senhor nos conceda porque ela é a eternidade. Sem ela nós somos pobres e miseráveis. Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz. Deitar-me faz, não sou eu que deito, faz-me deitar. Perceberam? Eu dependo do Senhor, faz-me deitar. Guia-me mansamente, não é eu que vou nas águas tranquilas. Ah, espera um pouquinho, tem uma pastagem verdejante ali. Você viu falar de um lugar que tem pastagem verdejante? Ah, tem uma pastagem verdejante lá, então eu vou lá na pastagem verdejante. Não, guia-me às pastagens verdejantes e águas tranquilas. Quer dizer, é um Deus que faz em nós. Não é nós que fazemos para agradar a Deus, perceberam, irmãos? Isso é a diferença entre graça e lei. Na lei nós fazemos para agradar a Deus, na graça nós só recebemos o amor de Deus. Não é bom? Recebe de graça, não custa nada, basta você crer e dizer, Senhor, eu quero andar contigo. Ah, muito difícil, eu tenho que cumprir os mandamentos da lei, da Torá, 600 e não sei quantos mandamentos e tal, mais os 10 mandamentos. Irmãos, Jesus disse uma coisa simples, meu fardo é leve. O que quer dizer isso? Não é difícil você andar comigo. Não é difícil amar o próximo. Não é difícil amar a Deus. Não é difícil abrir mão dos seus próprios interesses pelo interesse do teu irmão. Você precisa sentir o prazer de dar as coisas para as pessoas. Sentir o prazer de dar o teu lugar para outra pessoa. Está sentado no lugar, chega alguém, levante-se, dê o lugar para a pessoa sentar no teu lugar. Sinta esse prazer. Você chegou numa esquina, tem uma pessoa para passar junto com você, deixa ela passar na tua frente, não passe na frente dela. Sinta esta alegria, essa satisfação. É um prazer que você precisa experimentar, porque isso é amor ao próximo. Irmãos, a criação é um ato de doação do coração de Deus. A criação é uma obra que Ele doou gratuitamente às almas que Ele criou. Ele doou, Ele deu. Se a gente não entender que a vida é dar-se, a gente vai ficar sofrendo a vida inteira. A vida não é receber, é dar. Por isso o pastor diz que você não precisa gostar de você. Você precisa gostar dos outros. Porque você já nasce gostando de você. Você já nasce gostando de você. Você precisa gostar das pessoas. Distribuir o seu amor com as pessoas. Você só pode ser feliz nesse caminho. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Refrigera a minha alma, mais uma vez. Não é a minha alma que vai ser refrigerada pela minha vontade. Ele é que faz o refrigério em mim. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me mais uma vez. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, os infernos. Alguns achavam que era um lugar muito triste que havia lá perto de Jerusalém, um lixão, algo assim. Os intérpretes procuram resumir a coisa tudo na matéria, né? Mas o Vale da Sombra nós sabemos que são as regiões da morte e os infernos. E ele diz, na sua sinceridade, ele diz, Senhor, ainda que eu tivesse que andar lá nesse vale da sombra, no meio dos demônios, não importa, ele diz, assim eu faria, não temeria nenhum mal, porque tu estás comigo, tenho a proteção da tua vara, do teu cajado, da tua autoridade, do teu cuidado, porque tu és o meu pastor. Se eu tivesse que andar nesses lugares sombrios, não importa. Eu sei que Ele está comigo. A gente que anuncia a palavra de Deus costuma ter uns pesadelos terríveis, né, com os demônios de vez em quando. E é um medo, é um horror, né? Eles criam uma situação que você se vê lá numa experiência com eles. E eles ameaçam a gente de toda forma, né? E nesse desespero, o nome que eu chamo é Jesus. Às vezes eu acordo gritando o nome dele. Porque eu sei que o nome do Senhor tem todo o poder deste pastor revestido no nome do eterno Deus de Israel.
para me tirar dos meus tormentos, dos meus pesadelos, das minhas angústias, aflições. E nós as temos. Pensa que a vida de pregador, de homem que fala das coisas de Deus, é vida tranquila, de comunhão com o Eterno. Só em estado de graça. Né? É nada, irmãos. Estado de graça de vez em quando. Ele vem, toma aí um caldinho para você. Aí você bebe lá, gostoso, Senhor. Daí vai embora. Aí você fica aí com os demônios. Você vira embaixo. Soldados do Senhor é o que nós somos. Então, se você tem pesadelos de noite, espíritos querem te assustar, querem te atormentar, amém. Leve o susto, acorde, vê se seu coração está bem, tá. Do coração eu não morro, vocês podem acreditar, irmão. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça, abençoa a minha alma, com óleo meu cálice transborda. Ele conclui que esse salmo é pequeno, mas é lindo demais. Acho que a gente tem até que eu já memorizei. E quando eu saio para caminhar de manhã, eu recito esse salmo várias vezes. É lindo. É lindo. Ele diz certamente, com toda certeza, não há dúvida nenhuma no meu coração, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tenho certeza, mesmo que eu tiver que ficar doente, mesmo que eu tiver que ficar pobre, se eu for perseguido, se eu não tiver comida, não importa. Eu tenho certeza que a bondade deste Senhor e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, aqui está por longos dias, mas em hebraico é eternamente. Né? A palavra utilizada é olam em hebraico. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? É o que nós queremos. É o que vai acontecer se nós cremos. Nós cremos? Nós cremos. Em nome de Jesus. Amém.